Graça e paz. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Linda demais essa canção. E quando nós aprendemos a viver nessa expectativa, nós adoramos o Senhor em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Amém? Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 121, em que nós vamos estar meditando em que Deus é nosso socorro e proteção. Amém? Deus é socorro e proteção. Vamos estar lendo então o Salmo de número 121, e diz assim a palavra do nosso Deus. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo o mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Esse salmo é um salmo que vem falando no meu coração há muito tempo. Enfrentei uma circunstância um tanto adversa, setembro, outubro do ano passado, e muitas vezes nas minhas orações, clamando ao Senhor, essa pergunta ecoava na minha alma: de onde me virá o socorro? E o Espírito Santo o tempo todo me respondia: o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Passava alguns momentos e continuava, uma aflição vinha, uma preocupação, querendo resolver a situação, e a mesma pergunta vinha no meu coração: de onde me virá o socorro? E a resposta continuava vindo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então lá para outubro, novembro, eu escrevi essa mensagem que eu vou compartilhar com os irmãos hoje. E essa semana, pensando novamente em estar compartilhando com os irmãos, então o Senhor me deu a direção de estar compartilhando com vocês essa palavra. Queridos, nós estamos agora próximos a uma mudança no nosso cenário novamente. Aos poucos, as coisas começarão a retornar a um ritmo que espera-se que em um determinado momento cheguemos à normalidade. E muitas coisas vão acontecer, tanto externas como internas com você. E eu queria que você gravasse essa mensagem no seu coração. Em alguma circunstância, você poderá se perguntar: de onde me virá o socorro? E a resposta continua sendo a mesma: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Esse salmo, ele faz parte com um grupo de salmos que chamam Salmo de Romanagem. Eu já compartilhei um outro salmo nessa mesma perspectiva. E eram salmos que as pessoas elas iam cantando ou recitando quando elas estavam caminhando, indo para Jerusalém. Alguns salmistas descrevem também, situam esses salmos que muitos eram cantados quando o povo estava voltando do cativeiro babilônico. Mas na maioria das vezes eles cantavam esses salmos quando eles estavam indo para as festas. Pessoas saindo de todos os cantos de Israel. E eles então iam marchando com as suas famílias, ou alguns viajando sozinhos, e eles iam para Jerusalém para poder celebrar ao Senhor. E de repente, a uma certa distância, eles avistavam os montes. Eles avistavam Jerusalém distante e cercada por montes. E então, irmãos, às vezes a gente não percebe disso,
muitos perigos das estradas assolavam esses irmãos. Nós lembramos da parábola que o Senhor Jesus disse a respeito do bom samaritano, que quando ele estava viajando num determinado lugar, assaltantes vieram, roubaram, feriram, deixaram aquele homem quase morto. Viajar naquelas estradas, apesar de que hoje ainda a gente tem alguns perigos, viajar naquelas estradas eram muito perigosos. E havia uma certa preocupação de o que poderia me acontecer. Então, criou, os salmos, eles são experiências que as pessoas vão cantando e contando ao Senhor, é um testemunho daquilo que elas já experimentaram e também das expectativas que as pessoas têm no Senhor. E eles iam então caminhando e trazendo à sua memória que o seu socorro, a sua proteção, ela vinha do Senhor. E eu queria começar fazendo essa pergunta: onde está a sua segurança? O que faz você se sentir calmo e protegido diante das dificuldades da vida, seja elas quais forem? Diante das lutas, dos problemas que nos acometem sem que a gente possa ter planejado. Como o Wellington disse na semana passada, quando o inesperado surge. Aonde está a sua segurança? A sua segurança está no seu trabalho? Você acredita na força que você tem? A sua segurança está no seu conhecimento? A sua segurança pode estar talvez na sua experiência de vida. Você já é uma pessoa mais avançada na idade, já passou por tantas coisas. E a sua segurança talvez esteja na sua segurança, na sua experiência de vida. A sua segurança talvez possa estar na sua garra. Eu sou uma pessoa de garra, eu tenho coragem, eu parto para cima. Talvez você confie então na sua garra. Talvez a sua segurança está nos seus recursos financeiros. Talvez em um convênio médico. A sua segurança talvez possa estar nos seus relacionamentos. Você está cercada de pessoas boas, compreensivas, ou que não sejam tão assim, mas sempre estão indo positivamente na sua direção, num relacionamento estável. Talvez a sua segurança esteja nos seus pais. Você ainda vive com eles estão provendo tudo o que você precisa. E talvez a sua segurança esteja nos seus pais. Talvez a sua segurança esteja nos seus filhos. Você já está avançado de idade, os seus filhos, como uma herança que o Senhor deu para você. Você então olha, eu posso descansar, porque os meus filhos, eles vão cuidar de mim. Talvez a sua segurança esteja na igreja. Não, eu faço parte de uma boa igreja, os irmãos cooperam, os irmãos ajudam, a igreja existe para isso, não é verdade? Talvez a sua segurança esteja na sua sabedoria. Você sabe muito bem como tomar boas decisões. Mas e quando nada disso é suficiente? E quando as coisas fogem completamente ao nosso controle? Aonde de fato está a sua segurança, a sua confiança? O salmista, na sua experiência, ele dá uma resposta inspiradora e uma resposta ensinadora para cada um de nós. Ele diz que a sua segurança está no Senhor. Mas o Senhor, não qualquer Senhor, o Senhor que fez os céus e a terra. Queridos, eu não sei o quanto você para pensar em Deus como Criador. Eu não sei se talvez na sua mente, por causa de todos os ensinos que você já teve a respeito da evolução, você talvez faça uma divisão na sua cabeça. Talvez não seja bem assim como eu tenho aprendido. Talvez dê para combinar alguma coisa da evolução com a minha fé, com a minha religião.
E a experiência deste homem e a experiência de cada um de nós está num Senhor, num Deus Altíssimo, e nele sim, que é Criador dos céus e da terra. É um Senhor que do nada fez existir tudo o que nós vemos. É um Deus que é capaz de prover, de mudar, de criar, de trazer à existência aquilo que nós não sabemos. Um Deus que não se limita às coisas que nós vemos ou à nossa imaginação. Ele é um Deus que é capaz de mudar e de fazer o que for necessário para que Ele continue sendo o nosso socorro e a nossa proteção. O que o salmista está dizendo é que a confiança dele não está na criação, não está no que Deus criou, mas sim no Deus Criador, no Deus que fez todas as coisas. É nele que nós precisamos confiar. Se cremos que não existia nada e que Deus trouxe do nada a existência de tudo o que nós vemos, a nossa confiança, seja em qualquer circunstância, ela descansa em Deus, porque Deus é poderoso sim para fazer as coisas de acordo com a sua vontade. E nós precisamos aprender a confiar menos na criação de Deus e muito mais no Deus Criador. E o salmista, então, ele vai revelando para cada um de nós como essa proteção do Senhor, esse Deus Criador, aonde está o seu socorro, como é que ele tem experimentado esse socorro. E do verso 3 ao verso 4, então ele nos afirma que o Senhor que nos protege, esse Senhor que é Criador de todas as coisas, Ele está atento o tempo todo. O salmista, então, ele diz que Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita, e nem dorme o guarda de Israel. Não há nenhum momento em que as circunstâncias peguem Deus desprevenido. Não há nenhum momento em que Deus está olhando numa outra direção e Ele perdeu você de vista. Não há nenhum momento em que Deus se ausentou e foi dormir e deixou toda a sua criação ao seu próprio cuidado. Eu posso imaginar a comparação desse salmo com a experiência de Elias. Quando Elias desafia aqueles profetas de Baal, e eles começam a fazer suas orações, e eles começam então a se flagelar, Elias olha para eles e diz: grita mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo, talvez ele não esteja escutando você, grita mais alto, talvez ele não esteja atento. E a experiência desse povo é uma experiência que Deus não tira nem mesmo uma cochiladinha. O nosso Deus está atento, querido, a toda a circunstância que cerca você. Os judeus, às vezes, eles tinham essa sensação, essa expressão de dormir significa a mesma coisa que não ver. Eles não acreditavam que Deus dormia, mas a experiência que ele está dizendo é que não há nenhum momento em que Deus deixe de ver tudo o que está acontecendo. Eu quero afirmar para você que Deus está te vendo. Deus está te vendo. Aqueles homens que estavam fazendo aquela viagem, muitos deles se feriam às vezes tropeçando. Havia um obstáculo no meio do caminho e eles então topavam com aquele obstáculo e caíam, se machucavam, as carroças de repente viravam. E a expressão que ele está dizendo é que ele não vai permitir que você tropece, que você vacile, que você caia. Se a sua confiança está nesse Senhor, o Senhor em todo tempo, em toda a sua viagem, Ele está olhando, Ele está te protegendo e Ele está te socorrendo. O verso 5 e verso 6 diz que o Senhor é quem guarda você. O Senhor, Ele é sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor, que é a nossa proteção, Ele nos protege de todos os perigos externos.
tudo que possa vir alcançar externamente a sua vida. Todas essas circunstâncias que estamos enfrentando, a expressão dele é que o Senhor está o tempo todo, não há um momento que o Senhor descuide, nem de dia, nem de noite. Então, o Senhor está atento 24 horas por dia. Quais são as lutas que você tem enfrentado? Talvez não sejam poucas. A vida, ela traz as suas durezas, as vidas traz as suas dificuldades. Imagina você caminhando dias e horas debaixo daquele sol escaldante. E eles então experimentavam a sombra do Senhor os guardando. Podemos lembrar de que quando Deus estava levando aquele povo pelo deserto, de dia tinha uma nuvem os guardando, de noite uma coluna de fogo. Essa é a experiência daquele povo, essa é a nossa experiência. Imagina acampando no meio da noite num lugar deserto, as bestas feras, os assaltantes, todo perigo externo que pode vir à nossa vida. O Senhor está nos guardando. Numa certa feita, eu estava viajando com o nosso pastor e falando das dificuldades, das lutas que nós enfrentamos. E às vezes são mais de uma luta ao mesmo tempo. Lutas na área da saúde, luta nos relacionamentos familiares, lutas no nosso emprego, onde a gente vai buscar o sustento para a nossa casa. E ele estava compartilhando, as suas experiências, que muitas vezes nós estamos com luta em uma área, de repente uma outra área é afetada. E aí então ele compartilhou algo assim: por graça de Deus, eu tenho experimentado que o Senhor não permite que todas as lutas elas venham ao mesmo tempo. Mas jovem, eu já experimentei mais de uma, não todas. E isso é graça de Deus. O Senhor sempre permite a luta que nós somos capazes de vencer e de passar por elas. Provações que vêm ao nosso redor, o Senhor está conosco. E Ele vai estar guardando todas as áreas da nossa vida. Creia nisso. Mas pastor, e as lutas que vêm? As lutas que vêm é o que nós acabamos de cantar. Seja elas quais forem, o Senhor continua sendo Deus. Ele continua sentado num alto e sublime trono, governando todas as coisas segundo a sua própria sabedoria. Os versos seguintes, versos 7 e 8, o Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. Aqui eu vejo que o Senhor nos guarda de todos os perigos externos, mas o Senhor também nos guarda de todos os perigos internos, que em circunstâncias como as que nós estamos vivendo agora, muitas dessas circunstâncias elas se revelam, não é verdade, irmãos? Estava compartilhando com a Jaque aqui um pouco antes de nós começarmos o culto, do perigo que nós temos enfrentado. Se nós não soubermos lidar com todos esses perigos externos, a nossa alma vai enfermando. E nós então passamos a ter dois problemas: tudo que está ao nosso redor e tudo que está no nosso interior. Mas o Senhor, Ele provê também proteção, Ele guarda também a nossa alma. E eu queria que você estendesse esse cuidado da sua alma para o Senhor. Eu não sei quando as pressões internas, elas tomam o teu coração, o que em primeiro lugar passa na sua mente? Aonde você vai buscar o socorro? O socorro continua sendo o Senhor que nos fez, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos tornou alma vivente. Seres que pensam, que agem, que sentem. O Senhor também guarda a cada um de nós de toda ansiedade e preocupação. E nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o salmista, ele continua dizendo que o Senhor guardará a sua saída e a sua entrada. Eu fiquei pensando um pouco nisso. Por que ele não guarda? Por que ele não disse a entrada e a saída? Porque na lógica, quase sempre a gente pensa nisso, entrada e saída.
e ele disse saída e entrada. E é muito oportuno, porque nessa viagem que esses homens estavam fazendo, o que eles estão dizendo é que desde a hora que eles saíam de casa, até a hora que eles estavam entrando em Jerusalém, o Senhor estava guardando. Você pode aplicar isso à saída da sua casa, da porta. O Senhor vai guardar você da sua saída, do momento em que você sair da sua casa, até o momento que você retornar e entrar novamente na sua casa. Nós estamos aí prestes, como eu já disse, a ter uma realidade mudada. Algumas coisas vão começar a voltar à normalidade. Não sabemos em quanto tempo, daqui a pouco as crianças vão ir para a escola. E talvez a sua alma vai começar a se preocupar muito com isso. E agora, como vai ser? Eu estava me sentindo seguro, protegido dentro do meu lar. Eu quero reafirmar, apesar de entender, e que nós realmente é o momento de ficarmos guardados em casa, não é o estar dentro de casa que nos guarda, irmãos. É o Senhor que nos guarda. Ele guarda tanto as pessoas que estão na rua, as pessoas que estão trabalhando, quanto as pessoas que estão dentro de casa. Essa ansiedade, a ansiedade é um sentimento interior que normalmente deixa as pessoas tensas e amedrontadas quando elas sentem que elas perderam o controle por causa de uma preocupação irracional. E o Senhor nos disse assim: qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Não é o estar preocupado com as circunstâncias que vai acrescentar 1 hora sequer à nossa vida, irmãos. Quem vai acrescentar 1 hora à nossa vida é o Senhor. A preocupação, então, ela é irracional, porque ela não acrescenta nada à vida de ninguém. Ela não pode livrar ninguém, a preocupação não livra ninguém. Ser cauteloso e prudente não significa ser ansioso. Repito, ser cauteloso e prudente não significa ser ansioso. Mas a cautela e a prudência excessiva é um sinal de ansiedade. Ela pode nos levar ao extremo controle. E a ansiedade, ela faz com que a gente pare de confiar no Senhor e a gente passa a confiar em nós mesmos, no nosso planejamento, no nosso pensamento a respeito de como as coisas aconteceriam, nas opções que nós temos, e a gente não consegue lidar com um número variado, enorme de possibilidades. E então a gente vai ficando ansioso. Se eu fizer isso, pode dar aquilo. Se eu fizer aquilo outro, pode dar aquilo outro. Se eu fizer aquilo... Nós não temos esse controle dentro de cada um de nós. Por isso, a ansiedade, ela é irracional. A verdade é que a ansiedade, ela traz uma falsa, uma tola sensação de que nós estamos no controle. Ela quer tirar na prática o controle das mãos de Deus e colocar o controle na nossa mão. E eu e você sabemos que nós não temos controle sobre nada. Por isso, é momento de você, se você está se sentindo assim, peça a Deus que te liberte da incredulidade e do auto-engano que fazem com que você tenha o controle sobre todas as coisas. Veja bem, não estou falando para o Senhor te livrar da ansiedade. Eu estou falando para o Senhor te livrar da incredulidade, de parar de crer no Senhor, que o Senhor está no controle e de que você tem controle sobre as coisas. Peça ao Senhor que você possa confiar somente nele, para que ele te ajude a te livrar do medo. Peça ao Senhor que você possa amar o Senhor e amar as pessoas que estão ao redor mais do que você está amando a você mesmo. E eu não estou dizendo que isso é simples, que isso é fácil, não estou menosprezando as dificuldades, estou mostrando um caminho para que nós possamos superar essa dificuldade. Quando o salmista diz que ele vai guardar a sua alma, é porque ele entendia que a sua alma precisava de cuidado. A minha alma precisa de cuidado, a sua alma precisa de cuidado. E o cuidado que a nossa alma precisa, ela continua sendo e vindo da parte do Senhor para cada um de nós. Eu não sei se você já se sentiu assim, parecendo que
Nada te dá sossego, o mundo não te deixa descansar, não dá um tempinho para você respirar, os problemas são tantos, é uma má notícia atrás da outra, as circunstâncias não melhoram, ao ponto de você desabafar para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Eu já tive essa experiência mais de uma vez: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo. E alguém muito poderoso disse assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu os ensine, ou aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo é leve. Esse é o convite de alguém muito poderoso, que quando caminhou, quando esteve aqui na terra, teve que descansar no Pai. E ele estende a cada um de nós: venham a mim. Você está cansado? Você está preocupado? Você está ansioso? Venham a mim. Venham a mim. Aprendam de mim. Aprendam comigo. E eu vou dar descanso para a sua alma. Amém, irmãos? Nós temos todas essas verdades da parte do Senhor. A exigência para a gente receber esse descanso da parte do Senhor é o reconhecimento dessa necessidade. E o reconhecimento que nele, e somente nele, está a solução. O convite amoroso do Senhor Jesus é para que você receba com disposição e humildade, e você possa ir até Ele, para que você receba então essa proposta dele. Significa reconhecer o seu estado, reconhecer o momento que você está vivendo, abandonar essa suposta tentativa de ter controle sobre todas as coisas e descansar no Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Talvez você está respondendo para você mesmo: de onde me virá o socorro? O meu socorro vai vir do sistema de saúde nosso? Ou, de onde me virá o socorro? O socorro vai vir da economia do nosso país? De onde me virá o socorro? O meu socorro virá dos líderes, dos governantes da nossa nação. Ou de onde me virá o socorro? Não, o socorro virá no futuro, no tempo certo as coisas vão se encaixar. De onde me virá o socorro? Quando nós temos aprendido que nenhuma dessas circunstâncias, nenhum desses poderes, nenhuma dessas criações da humanidade são capazes de nos proteger. Deus é a nossa proteção e o nosso socorro. Quando a tua alma gritar para você mais uma vez: de onde me virá o socorro? Que a sua resposta seja: o meu socorro vem do Senhor. O Senhor, Deus Altíssimo, que fez os céus e a terra. Amém? Deus abençoe, que o Senhor possa estar te encorajando com essas palavras, em nome de Jesus. Amém.